Problema A. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Temos aqui duas perguntas. A primeira é: quem tem mais figurinhas? Vamos comparar. Carla tem 89. E Rafaela 68. É a Carla. Então, eu vou escrever a resposta. Carla tem mais ponto final. Quantas a mais? Agora a gente tem que calcular, certo? Então, vamos calcular quantas figurinhas a Carla tem a mais. Então, ó, vou fazer o quadro. Se você quiser fazer, para te ajudar, pode fazer. 89. Sempre lembrar o sinal, tá? Tem que colocar. Menos 68. Sinal de igual aqui embaixo, vou estender. Vamos começar a resolver sempre pela unidade. 9 menos 8, 1. 8 menos 6, 2. 8, 7, 6, 2. Isso. Tá bom? Então, assim, a segunda pergunta é: quantas a mais? Vou responder aqui. Ela tem 21 figurinhas que Rafael. No problema B, Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? Nós sabemos a quantidade de figurinhas de Ana, que são 136, e sabemos que João tem uma quantidade a mais do que a Ana. E precisamos descobrir quantas figurinhas tem o João. Essa informação não tem no problema, nós que vamos descobrir. Como nós fazemos? Ele tem 25 figurinhas a mais do que essas aqui. Então, nós vamos fazer uma adição. 136 tem 3 ordens: unidade, dezena e centena. E o 25 tem 2 ordens: unidade e dezena. Então, eu vou fazer o quadro aqui. O quadro do valor posicional. Unidade, dezena e centena. E vou escrever os números. 136. Nós vamos fazer uma adição, então temos que colocar o sinal de mais. E o 25. Vamos fazer essa adição. 6 mais 5. Se fosse 5 mais 5, era 10, que a gente já sabe, mas é 6 aqui, então tem um a mais. Vai ser 11. 11 não dá para colocar na unidade, porque 11 tem uma unidade e tem uma dezena. Então, nós vamos somar a dezena aqui, ó, na casa da dezena. Uma dezena mais 3 mais 2. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. E uma centena mais 0... é uma centena. Quantas figurinhas tem João? É a pergunta. Nós temos que responder a pergunta. João tem 161 figurinhas. Essa é a resposta. Agora que o problema C. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas figurinhas Simone tem? Boa pergunta, né? Vamos pegar aqui um número maior. Ele tem 3 algarismos: unidade, dezena e centena. Então, vou fazer aqui o quadro. Então, eu tenho 143, que é o total. Eu sei que Paulo tem 87. Para descobrir quantas figurinhas a Simone tem, eu vou ter que tirar a quantidade de figurinhas do Paulo do total das figurinhas. E aí, o que sobrar é o tanto que Simone tem. Então, é 143 menos 87.
Sempre lembra de colocar o sinal. Vamos começar da unidade. 3 menos 7. Eu tenho 3, eu vou tirar 7. E não dá, porque 3 é menor do que 7. Mas olha só o que a gente vai fazer. Na dezena, eu tenho 4 dezenas. Então, eu posso pegar uma dezena daqui, colocar aqui, ó, junto com a unidade, vai ficar 13. Daí, 13 é maior que 7, eu consigo tirar. Vamos fazer isso. Como que a gente faz? Risca para sinalizar, é um sinal de que aqui não tem mais 4. E tem que marcar quanto que ficou, porque senão a gente vai esquecer. Ficou 3 aqui, e aqui eu vou colocar o 1 da dezena bem pequenininho, tá? É isso mesmo. 13, então, podemos contar no dedo, não tem problema. Ó, eu tenho 7, coloco 7 na cabeça, vamos contar até o 13 e mostrar na mão quanto que fica. 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí mais 1. 13, então, são 6. Agora, aqui tenho 3, eu não tenho mais o 4, né? São 3, ó, tá vendo? Ajuda a gente a lembrar, porque a gente vai esquecer. Não dá pra tirar o 8, né? Menos. Então, eu vou pegar aqui, ó, da centena. A centena vai ajudar a gente. Bom, tinha 1, né? Como eu vou passar 1 pra cá, vai ficar 0. Então, ficou aqui 13. 13 menos 8. Agora, dá pra fazer. 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13. 5. 56. A pergunta é, quantas figurinhas Simone tem? Olha, a gente descobriu aqui, ó, o tanto da Simone, o tanto de figurinhas do Paulo e o total, né? Então, eu vou responder. Simone tem 56 qualquer subtração que você for fazer, o número que tiver em cima for menor que o número que você vai tirar dele, faz isso. Risca o que tiver na dezena ou se for na centena, coloca o quanto ficou e passa 1. É sempre 1 que a gente passa, tá? Para aqui, pra casinha da direita, pode ser a unidade, igual aqui, né? Que ficou 13. Ou pode ser a dezena, vai que a dezena tá menor, né, do que o número que tá aqui embaixo. Pode ser também, tá bom? Aí depende da conta que você for fazer, certo? Letra D. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos do que ele. Quantos carrinhos tem Pedro? Bom, nós sabemos aqui quantos carrinhos tem o Renato e nós sabemos que Pedro tem 15 a menos do que essa quantidade. Então, nós precisamos fazer uma subtração para descobrir quantos carrinhos o Pedro tem. Vamos lá. Esses números desse problema têm duas ordens, unidade e dezena, unidade e dezena. Então, nós vamos fazer o quadro de valor posicional com unidade e dezena. Vamos colocar os números. 50... E vamos fazer uma subtração, então, é sinal de menos. Tem que sempre colocar o sinal. Menos 15. Sinal de igual, tem que sempre colocar também. Vou estender mais um pouquinho. Vamos começar sempre começando da unidade. 0, tenho 0. Preciso tirar 5. Não dá. Como que a gente faz? Bom, vamos olhar aqui na dezena. A dezena tem 5, então, eu posso pegar uma dezena daqui e colocar aqui junto com a unidade para conseguir resolver essa subtração. Então, vamos marcar aqui, sinalizar que vou tirar uma dezena. Tem 5, mas eu vou tirar uma, vai ficar 4. Sempre marque quantas dezenas ficaram. E aqui, essa dezena daqui, eu vou passar para aqui para a unidade, vai ficar 10. Coloque sempre o número pequenininho aqui. 10 menos 5. Tenho 10, vou tirar 5. Vou ficar com 5. Agora, aqui na dezena, eu tenho 4. Eu vou tirar 1, vai ficar 3. Quantos carrinhos tem Pedro? Vamos escrever a resposta. Pedro tem 35
carrinhos. Problema E. Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Bom, então nós sabemos que o Emerson tem 63 carrinhos. Isso é mais do que a quantidade de carrinhos do Anderson. Nós precisamos comparar essas duas quantidades. Anderson tem menos carrinho. Quantos carrinhos ele precisa para ficar com a mesma quantidade aqui, ó, do Emerson? Nós vamos precisar fazer o seguinte, descobrir qual é a diferença entre esses dois números. E o resultado vai ser a quantidade de carrinhos que Anderson precisa. Para isso, nós fazemos uma subtração. Vamos lá. Esses números têm 2 algarismos cada um, então nós vamos trabalhar com duas ordens, a ordem das unidades e das dezenas, ó, unidade e dezena. Então, vamos fazer um quadro de valor posicional com unidade e dezena. Vou colocar a quantidade de carrinhos do Emerson. 63, 63 e vou tirar a quantidade que o Anderson tem. Então, sempre usando o sinal da operação. Então, menos 46. Sinal de igual sempre. Vamos fazer essa conta agora para descobrir quantos carrinhos Anderson precisa. Vamos começar da unidade. Eu tenho 3, vou tirar 6. E não dá, porque 3 é menor que 6. Então, o que eu vou fazer? Vamos olhar aqui para a dezena. A dezena tem 6, eu posso pegar uma dezena, vou sinalizar. 5 é o que vai ficar, porque eu vou tirar uma. E vou passar aqui, ó, uma dezena para junto do 3. Agora, eu tenho 13. 13 menos 6. Vamos contar do 6 para chegar no 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 7. Agora, eu tenho 5 na dezena e vou tirar 4. Vai ficar 1. Vamos responder. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Resposta, ele precisa ganhar 17 carrinhos. Ele precisa ganhar 17 carrinhos. Problema F. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Nós sabemos a quantidade de carrinhos de Marcos e sabemos que essa quantidade é 12 a mais do que o que Carlos tem. E queremos saber quantos carrinhos tem o Carlos. Para descobrir, nós precisamos tirar os 12. O Marcos tem 12 a mais. Se nós tirarmos 12, nós vamos descobrir a quantidade de carrinhos de Carlos. Esses números têm 2 algarismos, unidade e dezena, unidade e dezena. Então, vamos fazer aqui o quadro do valor posicional com 2 ordens, unidade e dezena. E vamos colocar os números 78, o sinal de menos, porque vamos fazer a subtração, e 12, que é a quantidade de carrinhos que o Marcos tem a mais que o Carlos. Vamos resolver a conta de subtração, sempre começando da unidade. Eu tenho 8, vou tirar 2. 8, 7, 6. Então, é 6. Eu tenho 7, vou tirar 1. Vai ficar 6. Quantos carrinhos
tem Carlos? Agora nós conseguimos responder assim. Carlos tem 66 carrinhos. Página 36, atividade 6.3. 1. Para cada situação apresentada a seguir, escolha a operação que você usaria para resolvê-la e marque um X na coluna da adição ou da subtração. Nós precisamos ler o problema, entender o problema e pensar qual operação nós usaríamos para resolver. Não precisa resolver, precisa entender. Vamos ler. Problema A. Marina tinha 58 cards e ganhou 10 num jogo. Quantos ela tem agora? Quer dizer que nós sabemos a quantidade de cards que ela tinha no começo do jogo, nós sabemos que ela ganhou mais 10 e queremos descobrir quantos ela tem agora, depois de ganhar 10. Nós precisamos juntar essas duas quantidades para saber o total, que é quanto ela tem agora. Então, a operação é de adição. Vou chamar uma ferramenta para ajudar. Vou fazer um X. O seu X vai ficar melhor do que o meu. Vamos para o problema B. Ricardo tinha alguns cards. Ganhou 15 num jogo e ficou com 76. Quantos ele tinha? Nós não sabemos quanto o Ricardo tinha no começo do jogo. Nós sabemos o total que ele tinha no final e nós sabemos quanto ele ganhou. Como que nós fazemos para descobrir quanto ele tinha no começo do jogo? Nós pegamos o total e tiramos a quantidade que ele ganhou. O que sobrar é o que ele tinha antes do começo do jogo. As operações que nós precisamos tirar uma quantidade da outra são de subtração. Então, marca o X na subtração. Letra C. Ana Paula tinha 38 cards, ganhou alguns e ficou com 81. Quantos cards ela ganhou? É parecida com o problema B. Só que tem uma diferença. Agora nós sabemos que no começo do jogo ela tinha 38 cards. O que nós não sabemos? Nós não sabemos quanto ela ganhou durante o jogo. Mas nós sabemos o total. Então dá para fazer o total menos quanto ela tinha no começo. E o que sobrar na conta é a quantidade que ela ganhou durante o jogo. Então esse problema que nós precisamos tirar uma quantidade do total, tirar uma quantidade de outra, é subtração, marque aí. Na letra D, Paulo e Gisela estão colecionando figurinhas. Paulo tem 81 e Gisela 79. Quantas figurinhas Gisela deve conseguir para ter o mesmo número de Paulo? Nesse problema, nós sabemos as duas quantidades, a quantidade do Paulo, que é 81, e a quantidade da Gisela, que é 79. O que nós precisamos fazer? Precisamos comparar uma quantidade com a outra. Para a Gisela ficar com o mesmo tanto de figurinhas de Paulo, quanto que ela precisa? Então, nós vamos fazer uma operação assim. 81, que é a quantidade que Paulo tem, menos 79, que é a quantidade que Gisela tem. O que tiver de resultado nessa conta é quanto falta para a Gisela ter a mesma quantidade de figurinhas do Paulo. Então, nós vamos fazer uma subtração. Essa conta dá até para nós pensarmos de uma forma diferente e fazermos mentalmente. 79 para 81. Nós pensamos, o 79 coloca na cabeça, porque nós não vamos contá-lo de novo, vamos contar 80, 81. Contamos 2 unidades, mas não precisamos resolver. Foi só um exemplo para mostrar que existem várias formas de resolver um problema. Vamos para a letra E.
Mariana colou 20 novos adesivos em sua coleção e ficou com 32 no álbum. Quantos adesivos tinha antes de colar os novos? Ela conseguiu colar os 20 adesivos. E no total, o álbum dela ficou com 32. A pergunta é quanto que ela tinha já colado no álbum antes de colar os novos. Então, se o total foi 32 e nós sabemos que ela colou 20 figurinhas, se nós fizermos 32 menos 20, nós vamos ter como resultado o número de figurinhas que já estavam colados no álbum. Então, nós vamos fazer uma operação de subtração. Na letra F, Márcia e Flávia fazem colares de contas. O colar de Márcia tem 18 contas pequenas. O de Flávia tem 6 a menos, porque ela usa contas maiores. Quantas contas tem o colar de Flávia? Então, nós sabemos que a quantidade de contas que Márcia tem no colar são 18. E o colar da Flávia tem 6 contas a menos do que isso daqui. Para descobrir a quantidade de contas que Flávia tem no colar, nós precisamos fazer uma subtração, 18 menos 6. No problema G, Paula está na página 38 de um livro de 72 páginas. Quantas faltam para ela terminar de ler o livro? Bom, nós sabemos que página a Paula está lendo agora. E nós sabemos o total de páginas do livro. Se nós fizermos o total de páginas menos a página em que a Paula está agora, nós saberemos quantas páginas faltam para ela terminar de ler o livro. Então, de novo, é um problema de subtração. Na letra H, no final de um jogo, Edu estava com 14 pontos e Júlio com 8 a mais que Edu. Quantos pontos Júlio tinha no final desse jogo? Nós sabemos a pontuação do Edu e nós sabemos que Júlio tinha 8 pontos a mais do que o Edu. E queremos saber quantos pontos Júlio tinha no final do jogo. Então, nós precisamos somar os pontos de Edu com os pontos de Júlio. É um problema de adição esse aqui. Letra I. Se Lucas contou 29 carrinhos e 15 aviõezinhos em seu baú, quantos desses brinquedos Lucas tem no total? Sempre que nós lermos a palavra total, nós precisamos lembrar da adição. E para saber o total de brinquedos de Lucas, nós precisamos somar os carrinhos com os aviõezinhos. Então, é um problema de adição. J. No final de um jogo, André estava com 76 pontos, 15 a mais que os pontos de Mateus. Quantos pontos Mateus fez? Para descobrir a pontuação do Mateus, nós precisamos pensar assim, ó. Os pontos de André são 76 e ele tinha 15 pontos a mais que o Mateus. Então, nós vamos fazer 76 menos 15 e descobriremos a pontuação do Mateus. É um problema de subtração de novo. Então, é assim que fica essa tabela. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, mande para mim no portal, lá no campo dos comentários. Combinado? Bom estudo para você. Um abraço e até mais.